Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a entrevista de hoje foi tão rica que o tempo passou e a gente não percebeu. Então eu vou ter que dividir em duas partes e você vai ter muito tempo para conhecer essa professora fantástica que é a Catalina Caneta. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje eu trouxe aqui uma professora que é muito querida na FMU, que todo mundo fala dela. Eu ainda não tive a oportunidade de ter aula com ela, mas eu espero ter em breve, que é a professora Catalina Caneta. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar participando com a gente. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Eu não sei se eu sou tão querida, mas assim, nem sei se são elogios, né? Mas vamos ver, né? No decorrer do processo. Sim, eu Né? ouço falar muito bem. Todo mundo fala, você tem que ter aula com a Cata. E todo mundo fala muito da questão da psicologia do esporte, né? Então. Que bom, que bom, que bom. Então, estamos fazendo um trabalho bom, pelo menos. Ou Sim. alguma coisa, né? A gente está fazendo de bom. Bom, o intuito da entrevista é que a gente te conheça, para além do conteúdo de sala de aula. Então, eu vou começar a entrevista perguntando: quem é a Catalina? Bom, eu acho que eu vou fazer uma introdução talvez acadêmica, eu não faço ideia, né, quando tem uma entrevista dessas, né, mas eu acho que a minha construção é mais acadêmica, né, eu sou psicóloga, né, formada pela USP, já faz faz mais de 20 anos que eu estou formada, já faz um tempão, assim, né, que eu me formei. Sou psicóloga do esporte desde a época da faculdade. Quando eu entrei na faculdade já tinha esse objetivo na minha mente, mas 20 anos atrás nem existia, mas não existia direito, que é a psicologia do esporte. Ainda estava meio engatinhando isso. E aí eu iniciei, né, já querendo fazer isso. Eu me formei há 20 anos atrás, quer dizer, mais 5 anos, então era lá para a década de 98, 90, 94 é a psicologia do esporte, né, quando virou as especialidades e tal. Então eu fui uma das primeiras pessoas que eu comecei a dialogar com essa área, assim, sempre quis, tanto que o pessoal da faculdade, se a gente tem rótulos dentro da faculdade, todo mundo me lembra como a louca que gostava de trabalhar na área do esporte, era tudo associado a isso, sabe aquelas coisas assim, né? Na época da faculdade a gente entra com esses sonhos e tal. Aí durante a faculdade eu fui fazendo, mas visualizando, pensando nisso, sabe, quando eu me formei não existia nada, eu fui tentando praticar outras coisas, mas assim, acabei indo para esse caminho mesmo. Daí, aí eu comecei a dar aula, trabalhar nessa área e tal, na área do esporte mesmo. Aí, uns 10 anos atrás, no curso de administração de empresas da FMU, me contratou. Por quê? Porque o pessoal da ADM tem muito esse conceito de liderança, competição, perfis de motivacionais, processos de perfis de personalidades vencedoras, aquelas coisas todas que eles têm. E aí o esporte meio que também tem esse perfil. E como o meu mestrado foi na área de liderança de técnicos esportivos, o coordenador do curso, que eram 3 coordenadores, eles pegaram e me colocaram para dentro da FMU. Acho que a outra coisa que também contribuiu e que hoje pensando, eu falo assim, tem coisas que há 10 anos atrás o pessoal falava e não era tanta ofensa, mas que hoje acaba virando, é que eles falavam que eu tinha pedigree. Por quê? Porque eu tinha o meu diploma da USP, valia bastante. Eu falei, não, a Catalina é a do pedigree, né? Que ele falou, no curso de ADM eu era uma das únicas que tinha o diploma USP. Então, feio pensar nisso, né? Tudo bem que eu adoro animais, mas eu falar assim, ter pedigree também parece que a gente tem um rótulo, né? Enfim. E aí o que eles diziam foi o que me fez entrar no curso de ADM. Acho que uns 2, 3 anos depois, lá no curso de ADM, né? A gente veio batalhando algumas coisas lá dentro. E aí, a doutora Belkis, que eu acabei de falar antes, eu estava conversando com você, né? Falando sobre isso, a doutora Belkis, que era uma psicóloga, que ela é super referência no INCOR, eu não sei se você já ouviu falar nela, assim, tipo, no Brasil, ela é uma das referências maiores em psicologia hospitalar, por quê? Porque ela trouxe o conceito do atendimento humanizado na área hospitalar. Não sei se foi ela, porque eu também não sou da área do hospitalar, mas ela tem uma referência muito grande
E aí ela é uma pessoa bem interessante, assim, dentro da área da psicologia. Por quê? Porque ela está numa instituição, hoje ela aposentou lá, né? Ano passado ela se aposentou, mas ela estava numa instituição toda médica, né? O INCOR, né? E ela era gestora no departamento de psicologia lá e ela era um nome forte. Então, assim, ela é referência na área e ela tinha sido contratada pela FMU há uns 2 anos antes de eu ir para o curso de psicologia. Por quê? Porque ela tinha o objetivo, assim, há vamos pensar, uns 15 anos atrás, o curso de psicologia, o curso da FMU como um todo, a FMU ela estava num processo de transição, como a gente está agora mesmo, assim, também, mas antes era numa situação bem. Eu não sabia disso, porque como a minha construção nunca tinha sido dentro de faculdades particulares, eu não sabia disso, mas assim, o que acabou acontecendo é que entrou uma turma, que era da Uninove, que chegou para transformar o curso de psicologia, o curso da psicologia da FMU todo, como uma grande empresa mesmo, né? Então, a FMU, o grande complexo educacional, na verdade. Então, multiplicou o número de alunos. Então, se um dia você tiver a oportunidade, é que, na verdade, como ele saiu da faculdade, quem me contou essas histórias era o Chibante, que era um professor que todo mundo conhece ele, que a gente brincar, porque ele era patrimônio da FMU. Ele se Eu tive formou na aula com FMU. ele. Uhum. Ah, Eu você teve tive aula aula com com ele? ele. Então, ele era o patrimônio da FMU e ele vai contando essas histórias. Ele fala assim: não, mas a FMU, então, ele tem todo esse histórico. E eu não sabia, foi com ele que eu soube mais sobre isso, assim. E aí a doutora Belkis foi contratada, e aí logo depois que ela foi contratada, acho que uns 2 anos depois, eles resolveram mexer na grade horária, como a FMU tem uma cultura da FMU, mexer na grade horária para ver qual é o melhor ajuste. E nessa mexida da grade horária, eles pegaram e colocaram várias disciplinas que a gente chama de disciplinas de especialidades. Então, psicologia hospitalar, psicologia do esporte, psicologia jurídica, que o pessoal adorava muito essa matéria. E aí, nessa, não tinha especialistas, ou tinha poucos especialistas na área do esporte. Como eu estava dentro da mesma linha, a doutora Belkis me chamou. Ela falou assim: vem trabalhar comigo. A princípio, eu comecei a trabalhar nessa área dando aula de esportes, só que depois ela me puxou para pegar e dar aula dessa área de técnicas de pesquisa, TCCs. Então, eu sou mais conhecida, muita gente fala dos TCCs, que era uma loucura, assim, né? E aí ela me puxou para isso. Ela pegou e falou assim: eu tenho um desafio, eu preciso fazer com que os TCCs funcionem aqui. Eu falei: tá bom, então, né? E aí, para quem é do esporte, eu sou super, depois eu vou contar um pouco sobre isso, mas assim, esses desafios são o que movem a gente, né? Então, meio que eu me mobilizei bastante com isso. Mudou de novo a grade, porque o que aconteceu? Aí, dentro do processo, eles começaram a perceber, e eu acho assim que existem algumas críticas quanto a isso, porque toda mudança de grade, a gente perde algumas coisas, e a gente acaba ganhando outras. Então, eu gosto muito de entender a intencionalidade da instituição quando vê isso. Por exemplo, foi há 2 anos atrás, mais ou menos 2 a 3 anos atrás, eles mudaram a grade horária uma vez. E aí eles trouxeram uma proposta, que a proposta é bacana, só que a prática ela é difícil, que é uma proposta que a gente chama de ensino e pesquisa baseado em resoluções de problemas. Não que agora não tenha isso, mas na época eles tentaram fazer isso primeiro, colocando todas as práticas de especialização no início do curso. Então tem um pessoal que está se formando agora, que vai se formar agora, que teve comigo psicologia do esporte no 3º semestre. Qual era a ideia? A ideia era passar pela prática, sei lá, jurídica, esporte, hospitalar e tal, e ver quais são os temas que esses profissionais têm que ter. E aí o que acontece? Na hora que vocês forem estudar a teoria, já lembram que aquela teoria é útil para aquela intervenção. Então, eles fizeram essa troca. Só que dentro do processo de educação que existe, é muito difícil você fazer isso. Por quê? Porque a gente tem um protocolo de educação onde ensina-se as coisas básicas para ir para as específicas. E aí, quando se inverte isso, nem os professores, nem os alunos entendiam o que estava acontecendo. Então, o que acontecia? Assim, parecia que eu falava uma linguagem, eu já falava dentro da linguagem do meu psicologiês, e aí ficava essa dificuldade. Mas eu achava bem legal, assim, a USP Leste trabalha muito desse jeito, né, que é a USP Lost, que a gente brinca, mas é uma proposta bacana. Eu acho que ainda faculdades deveriam adotar um pouco mais isso, assim, mas fizeram isso.
antes dessa nova grade horária. Então fizeram essa troca, e aí não deu certo. Por quê? Porque teve essa dificuldade. Aí a Laureate pegou e fez todos esses ajustes, e aí tirou a psicologia do esporte da grade horária. E aí eu fiquei com as disciplinas de técnicas de pesquisa, todas que eram de pesquisa. O TCC também caiu da grade horária, que foi uma pena, mas assim, eu entendo também qual é o propósito de tudo isso. Mas aí eu acho que os professores têm que se preocupar mais com essa parte da formação acadêmica do aluno, porque eu acho que acaba restringindo quando não tem essa obrigatoriedade, mas enfim, é todos uns ajustes que se fazem dentro da educação para a melhor proposta, né? E aí eles fizeram isso e aí acabou caindo a disciplina de TCC. Hoje, por exemplo, eu dou muito aula na área de introdução à psicologia. Por quê? Porque nisso eu apresento a psicologia, né, para o pessoal. Às vezes eu dou técnica em pesquisa, só que eu estou mais restrita, e eu dou uma que eu adoro, gosto bastante, que é a triagem, que é o 8º semestre, que é o início da clínica. E aí eu gosto bastante, é uma disciplina bem, na verdade, ela é intensa para o aluno. Por quê? Porque é o momento que o aluno se depara com essa questão do processo clínico, mas ele é leve. Por quê? Porque não tem tanto compromisso clínico como seria num atendimento clínico. Então, eu dou essa disciplina na FMU, mas acho que o meu histórico é mais ou menos esse na área acadêmica. Agora, a minha grande paixão, e assim eu não posso negar, é o que eu falei da minha época da faculdade em si, eu sempre gostei dessa área de esportes, mas assim, não é prática. Por quê? Porque eu sou sedentária, não fosse nem um tanto, eu sou sedentária, ponto. Assim, eu coloco. Essa eu não esperava. Eu sou super sedentária. Até pego e falo assim: eu tenho tênis, eu coloco um tênis de marca, muitas vezes, assim, para não passar vergonha na frente de alunos e de atletas, né, na hora que eles olham. Mas assim, eu sou super mega e todo mundo sabe disso. Assim, os atletas também sabem disso. Assim. Mas eu falo que eu preciso entender de psicologia. Então, o mínimo, eu preciso entender um pouco do esporte, mas assim, não da prática, mas do assistir esportes, né? Então. Mas a minha grande paixão é essa. Eu entendo na prática esportiva como uma manifestação, não é nem a prática esportiva, mas eu acho o movimento como uma manifestação significativa psicológica. Então, todo o nosso movimento, ele tem uma intencionalidade baseado na parte mental. Então, por conta disso, não há como a gente desvincular ou treinar com que o sujeito tenha uma performance, um movimento perfeito. Por quê? Porque o nosso corpo é um corpo falante das nossas emoções. Então, é por isso que não só pela prática esportiva em si, mas é a paixão pela psicologia dentro do esporte. É isso que é a minha paixão. Então, o que acontece, assim, eu vou buscando dentro disso. Então, toda vez que tem, por exemplo, uma proposta, o que acaba acontecendo é que nos estágios, e aí não é só na FMU, tá? É uma questão muito do que é a educação hoje, né? Porque quando eu fiz a minha faculdade é uma faculdade pública, e por ser uma faculdade pública, ele tira uma responsabilidade do aluno, que é o quê? Pagar. Isso é uma coisa, isso faz muita diferença. Eu não vou, assim, a gente vive num país onde isso faz muita diferença. Por quê? Porque quando você entra numa faculdade pública, pelo menos eu não preciso, porque muitos alunos da gente, a gente sabe que trabalha para pagar a faculdade. Isso não é todos que nasceram num berço com que tem tudo isso. E aí, quando eu estava na faculdade pública, eu conseguia aliar meus estágios no horário que eu podia. Por quê? Porque eu não precisava trabalhar para pegar, ou trabalhar o período todo para pagar a faculdade. Isso, tipo, não é real. E aí, nesse processo como um todo, o que aconteceu? Eu consegui, então, fazer não fiz muitas atividades na área do esporte, porque não existia, mas eu consegui construir o meu conhecimento básico, bom, assim, né, bom, no que me foi oferecido e nas melhores condições. Por quê? Porque eu falei, eu não tinha que, por exemplo, estar lá no meu estágio lembrando do trabalho que eu tenho que entregar ou fazer alguma coisa do meu serviço. Ia lá, concentrava, ficava lá me condicionando, meu rato,
Tá lá, a gente ganha o ratinho, tava lá, a gente não alimentava, mas a gente condicionava o rato, podia fazer isso. E dentro desse processo, o que eu vejo, por exemplo, na FMU, é que tem muitas propostas que eu posso trazer da área de esportes para o pessoal fazer, ou fazer intervenções, e aí quando a gente fala em esportes, não é só atletas, práticas de movimento corporais, dentro da dança, dentro de educação inclusiva, através do esporte, enfim. Só que acaba se restringindo dentro dos horários que os alunos podem. Os alunos podem, geralmente, em alguns horários que nem sempre essas instituições podem. Então, é muito difícil, assim, fazer esse encaixe, né? Mas, assim, vira e mexe, eu tenho propostas que acabam sendo incluídas nessa área do esporte. Então, de alguma forma, né, eu sempre tento associar o que eu estou fazendo com essa minha área, que é a minha paixão, assim, tipo, não tem, às vezes a gente até diminui, a gente até deixa de lado, a gente deixa de fazer algumas coisas por conta de outras, daí depois que você se forma, você tem que pagar as suas contas, né? Aí você precisa começar a trabalhar, né? Daí você começa a fazer outras coisas, mas assim, é sempre a minha paixão tá ali. Mas eu penso assim que também dentro da educação eu encontrei outra, por exemplo, vocês entrevistaram a Gabi, a Maria Gabriela, professora, né? Ela tem uma história, uma paixão dentro da educação que vem assim dos pais dela. Não sei se ela contou a história, mas se ela não contou, é que eu não, desculpa assim, não assisti o vídeo, mas assim, ela tem uma formação de que os pais dela eram professores, ela acaba absorvendo isso. Então, assim, a luta, a construção dela é bem dentro da área da educação. Assim, eu vejo ela contou que ela cresceu nos corredores da PUC. Pois é. E aí eu vejo alguns professores que... Estou dando o exemplo da Gabi, por quê? Porque a Gabi é o exemplo dessa pessoa que sai já com essa proposta. A minha proposta nunca foi assim, eu vou para a graduação. Eu peguei e o que aconteceu é que eu me formei no mestrado, falei assim, eu preciso ter algo que me alimente. Aí eu peguei, cadastrei meu currículo na FMU, aí aconteceu todo esse processo. Mas depois de um tempo, até uma das coisas que eu brinco, né, até com a Gabi, eu pergunto para a Gabi, às vezes, falo assim, quando eu te pergunto qual é a sua profissão, o que é que você fala? Professora ou psicóloga, né? Por quê? Porque é isso, né? Porque quando tem lá um campuzinho para você preencher, se você é professora ou psicóloga, com qual você se identifica, né? Que eu pego e coloco muito sobre isso, assim, né? E aí, quando alguém me pergunta com o que eu trabalho, geralmente eu falo que eu dou aula. Então, quer dizer, eu tenho uma identificação com a área da educação, né, mas isso foi uma construção ao tempo e que hoje, assim, eu acho que eu não conseguiria viver sem isso que eu faço. Isso por quê? Porque o retorno é muito bacana, assim, tipo, é o mesmo retorno quando eu vou trabalhar com atleta, assim, eu vejo muito, muito nisso, assim. Por quê? Porque todos, por mais que a gente entre na faculdade pensando nessa questão do diploma, dentro da psicologia, na ADM era menos, mas assim, também eu gostava muito da aula no pessoal da ADM, assim, eu me divertia bastante lá. Mas só que na psicologia existe essa paixão do chamado, né, da pessoa tá lá, por quê? Porque, de certa forma, vê um talento ou alguma coisa associada a essa prática, né? Então, eu penso muito na hora que eu trabalho com os alunos, né? Eu até brinco assim, né? Que eu cometo meus atos falhos, eu até falo aluno, atleta, eu começo a misturar as coisas. Por quê? Porque isso é uma formação, uma vida que vocês passam dentro, como se fosse um atleta que começou a treinar no começo e vai aprendendo habilidades, né? Então, eu faço. Se você perguntasse para mim, né, essa questão da profissão, eu acho que a Gabi responderia professora e você responderia psicóloga do esporte. Então, é isso, assim, Só que quando alguém me pergunta o que você faz, eu falo que eu dou aula. Então, eu falo, talvez eu esteja num momento ainda foi, eu acho que eu digo psicóloga, ainda, assim, se você até perguntar para os outros professores, que ainda eu sou da psicologia, que nem a Ângela é outra também, que é professora, ela tem todo um perfil, ela tem todo lado, mas ela é professora, assim, tipo, ela tem todo um perfil de Ângela é super amiga minha, assim, não que a Gabi não seja, assim, mas a Ângela é parceiraça, assim, gosto bastante dela, assim, e aí ela tem esse lado professor, que nem a Helena, que você entrevistou também, né? Que eu vi. A Helena é toda psicanalista, psicóloga, ela tem um lado professora dela também. Lacaniana.
lacaniana, então, assim, você vê, ela é super ótima para ensinar naquele contexto, ela tem um lado, ela tem a didática, assim, a Helena, eu falo que a Helena é meu exemplo de didática, assim, ela é lead pra caramba, assim, e aí, mas ela é, se você for pensar assim, quem é a Helena? Helena é psicóloga, eu falo, né, agora Ângela é professora, a Gabi é professora, né, ela vira desse jeito, né, então assim, mas com o tempo, conhecendo, interagindo, né, e aí, e também eu acho assim, que uma das coisas que eu acabei adquirindo com o tempo é o respeito para esses profissionais que são professores, eu vejo muito, assim, eu vejo a Gabi dando aula, não sei se você teve aula com o Enzo, com o professor Enzo? Não, ainda não. Então, por quê? Porque, não, é que ele saiu da FMU semestre passado, o Enzo. O professor Enzo, assim, era um professor de comportamental que o pessoal, você não, chegou até com a Patrícia, então, provavelmente, a comportamental ou com a Daisy? Eu tive com o Thiago. Eu tô fechando o microfone por causa da reforma. Tá. Por quê? Porque o professor Enzo, assim, tem alguns que são do processo, que são professores que entraram e têm. Então, nesse diálogo com essas pessoas, eu adquiri uma coisa que eu tenho que ter um respeito por essa área. Por quê? Porque por mais que não seja a minha primeira opção, tem essas pessoas que escolheram como uma primeira opção, e eu também devo estar tirando o lugar das pessoas que escolheram, queriam, gostariam de estar no meu lugar. Então, eu acho assim, que o respeito que eu tenho que ter e a defesa pela educação, que é, por quê? Porque enquanto eu defendo a educação, eu estou defendendo esse espaço onde eu trabalho, eu defendo os alunos, eu defendo esse meu colega, que eu respeito bastante, que é a Gabi, que é a Ângela, que é o Enzo, que são as pessoas que entraram para essa área, também com essa intenção. Então, assim, é o que me faz hoje estar mobilizado muito com a área educacional, assim, tipo, de estar envolvida. Então é isso, assim, essa é a minha breve apresentação, que não é tão breve, assim. É interessante, por quê? Porque a psicologia do esporte, ela surgiu no Brasil, já faz surgiu junto com as especialidades, né, que eu dou aula de introdução à psicologia agora, assim, eu falo que 94, mas assim, 92 começou os movimentos e tal, enfim, e aí, dentro do processo, a gente está o quê? A gente está há 26 anos, quase 30 anos da psicologia do esporte no Brasil, que é muito pouco, né? Se a gente for pensar, mas só que essa história de ser pouco, para mim, não serve muito. Por quê? Porque eu acho que tem que ser assim, a cada processo, a gente tem que ver progressos em relação a uma área. E aí, mas aí é um conceito meu, por quê? Porque não é algo que é regra isso, eu não acho que não seja regra isso, mas assim, para consolidar algo tem que ter um planejamento. O que acaba acontecendo é que a psicologia como um todo, nós psicólogos, temos uma questão de, não vou dizer desorganização, mas a gente tem uma questão de sermos muito prolixos. Prolixos são aquelas pessoas que têm um assunto, ponto focal, eu também sou desse jeito, a gente acaba transformando aquela situação. Então, tem uma colega minha, né, que formou na faculdade, ela criou junto com colegas dela, uma clínica de atendimento psicológico. Então, tinha várias especialidades dentro da casa, onde eram clínicas e tal. E aí, era tipo uma cooperativa, né? E aí, dentro disso, ela falava assim, mas o mais difícil é aquelas reuniões do final do dia, que a gente falava assim, vamos fazer um follow-up, aí ia para a reunião. Aí ela falava, tinha reunião que um dia desses teve uma pessoa que foi fazer alguma coisa, deixou a chaleira ligada e o pano de prato pegou fogo. Aí eles fizeram para saber quem tinha sido a intenção daquele processo. Ela brincava sobre isso, assim. Mas, para resumir tudo isso, é o que acontece. A psicologia, ela se organiza dentro de uma área que é bem provável que sempre teve um questionamento quanto à validade dela enquanto ciência. Então, acho que tem isso desde a época enquanto psicologia geral, não estou falando da psicologia específica, né? E aí, dentro desse processo, até para a gente dizer a gente não é tal coisa, nós discutimos muito isso, até que nem a medicina fala, nós somos isso e ponto, a gente tem o nosso espaço. E a psicologia, ela tende a dizer, nós não somos medicinas, nós não somos não sei o quê, nós não somos... E aí esse tipo de coisa faz com que a gente perca muito a questão do que nós somos. Isso estou falando da psicologia geral, nem estou falando da psicologia do Brasil. Não sei se no mundo vamos falar sobre do Brasil, assim.
E aí, esse processo como um todo acabou fazendo com que as pessoas começassem a nomear o que é psicologia, não a psicologia dizer o que nós somos, a pessoa nomear. Então, psicologia é coisa para louco, psicologia é coisa para não sei o quê. Por quê? Porque no imaginário deles foram construindo coisas do que a psicologia é. Isso a gente vive até hoje em termos de reflexo, né? Ah, mas afinal, o que vocês fazem? Afinal, o que... E a gente fala assim, a gente nem fala direito o que a gente faz, né? Você fala assim, então você trabalha com louco? Não, a gente não trabalha com louco. Então você não trabalha com louco? Então, também a gente trabalha. Então a gente fica nessa questão assim, né? E aí, quando a gente fala em psicologia do esporte, a psicologia do esporte também surge nesse contexto, tendo que dar conta de uma área do esporte de competição, que é esporte olímpico, é campeonatos brasileiros, mundiais, enfim, Copa do Mundo. Então, são essas pessoas, e aí eles perguntam para a gente, e aí, o que vocês podem contribuir? Qual é o ganho que a gente tem? Só que a gente pega e fala assim, olha, eu não posso te prometer um ganho, por quê? Porque vocês vão ganhar, mas só que eu não posso te dizer o que é. Tipo, por quê? Porque cada um é cada um, existe a subjetividade, a gente vem com esse discurso. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a criar alguns ranços com a psicologia, ranço mesmo, assim, de dizer assim, olha, vocês estão aqui, o técnico eu sei o que faz, o médico eu sei o que faz, e a psicologia. E aí a psicologia teve que se adaptar. E nessa adaptação, eu acho que ele perdeu muito da identidade psicológica. O que é essa adaptação? Virou muito um processo de dar conta da demanda que eles trazem, que a gente deveria dar conta, e não dar conta do que a gente levanta como demanda. Então, o que acontece? Assim, de repente, o atleta chega e fala assim, olha, o técnico chega e fala, olha, esse atleta está desmotivado. Eu tenho que estudar o atleta para saber se ele está desmotivado ou não, mas o que acontece? A gente, enquanto psicólogo, aceita muito essa demanda do técnico e começa já a fazer intervenção em cima disso. Então, o que acabou acontecendo? A psicologia acabou virando um processo técnico dentro da área do esporte. Então, técnicas como mentalização, treinamento psicológico, como se fosse algo possível dentro da psicologia. E assim, não vou dizer que seja impossível fazer isso. Se a gente for pensar na área comportamental, que a gente trabalhou e que a psicologia do esporte muitas vezes se apropria da área comportamental para pegar e trabalhar com isso, se você tem uma situação que faz com que interfira no seu processo de ação, você pode fazer uma questão de dessensibilização, que eles falam que é tirar o que está reforçando esse comportamento e inserir um comportamento mais adequado para o sujeito. Eles faziam isso. Só que o que acontece é que não é até a própria comportamental não é uma troca simples de uma coisa, você tira e coloca, em 3 minutos você faz uma coisa e tira, mas é o que eles querem. E aí a psicologia meio que entrou muito nessa demanda. E é uma das grandes críticas que eu tenho. Por quê? Porque a questão não é eles têm essa demanda. Na verdade, como eles não sabem o que a gente faz, eles trazem uma demanda pronta. Aí, o que a gente faz? A gente precisa começar a agir como psicólogo, não para pegar e dizer assim, olha, essa subjetividade, cada um é cada um, mas dizer assim, olha, o meu campo, eu trabalho desse jeito, enfim, o que acontece? Assim, ainda eu vejo na psicologia muita gente, que nem eu, e aí por que eu faço essa crítica? Porque eu já fiz isso entrando para a área da psicologia por conta da paixão. Por quê? Porque você pegar e a psicologia do esporte é muito apaixonante em termos de tudo, assim, do glamour que existe, a gente não pode negar. Por quê? Porque você pensar que você pode ser responsável pelo resultado do cara que vira mito mundial, assim, tipo, enfim, isso é apaixonante, né? Você fazer diferença na vida dessa pessoa, isso não a pessoa que disser que isso não passa na cabeça é mentira. Assim, na hora que você escolhe, você pega e fala assim, eu sou torcedora dessa pessoa, eu quero ser alguma coisa nessa pessoa, e aí você faz diferença na vida dessa pessoa. As pessoas acabam entrando, tem muita gente que vem então com essa paixão, e aí, por conta disso, acaba aceitando essas propostas de imposição de processos, e aí, uma vez que você é institucionalizado, você acaba sendo, não é manipulado, mas sendo, fazendo suas articulações dentro do que aquela instituição te pede. E aí, por conta disso, às vezes sobram espaços
que são espaços que, de repente, não precisa ser um psicólogo. É o que eu falo assim, por quê? Porque na hora H, talvez te substituam por um padre. Quantas e quantas vezes o seu trabalho psicológico, eles tiram e falam assim, olha, Catalina, eu vou tirar seu trabalho psicológico hoje, por quê? Porque o padre fulano vai vir rezar. Aí você fala assim, meu, o cara não entendeu nada. Por quê? Porque se ele acha que o meu trabalho pode ser substituído, o meu espaço, por que não tira o treino técnico para pegar e fazer? Não, pega um padre lá, o curandeiro, sei lá, o mágico, enfim, contratam alguém lá para fazer isso. Aí você fica olhando. Aí o que acontece? Para você pegar e dizer assim, olha, então eu não estou perdendo espaço, aí vem um psicólogo que já vi palestra de psicólogo dizendo assim, então, o que eu fiz? Para o pessoal se animar lá na concentração, que é o lugar que eles ficam lá, contratei uns mágicos para pegar e fazer isso. Eu fico olhando e falo assim, gente, o que é isso que você está fazendo? Então, o que acontece? Assim, aí, os atletas começam a achar que eu sou a pessoa que vou trazer o mágico. Então, a psicologia do esporte, ela patinou durante muito tempo dentro desse processo, assim, das pessoas. Ainda, eu acho que patina ainda, né? Eu acho que tem muito desse processo do patinar, assim. Mas, cada vez mais, eu vejo também pessoas que tentam trazer o processo consistente. Então, o que acontece, assim, eu vejo, por exemplo, o que eu falo, por conta do TCC, a gente vai vendo algumas situações. Teve um aluno que, há um tempo atrás, ele, inclusive, fez o TCC, ele queria saber sobre as intervenções sobre os psicólogos do esporte nas categorias de base. E aí, dentro da pesquisa, uma das coisas que ele descobriu, ele entrevistou 4 psicólogos que trabalham com categorias de base do esporte, e aí ele perguntou quais são suas bases teóricas. Só uma psicóloga usou Papalin, ou usou algum ALMB, ou algum autor do desenvolvimento humano, ou Vygotsky, o que seja, de aprendizagem, o que deixou ele super, ele pegou e falou assim, pera, tipo, você vai trabalhar com base é criança, base é desenvolvimento, tudo bem, mas nenhum autor do desenvolvimento a pessoa pega e usa como base, aí pega e começa a falar dos psicólogos do esporte, eu trabalho com fulano, eu trabalho com ciclano, e começa a falar nomes de autores, né? Então é isso, assim, o que acaba acontecendo a gente tem 5 anos de psicologia, e não é à toa, tá lá, cada autor, a gente aprende, por quê? Porque é pra gente usar. Para que você vai chegar no lugar onde você tá? Você pega e ignora e pega um que tá lá, que já... Não, gente, tem que pegar, tem essa diferença. Por quê? Porque essa construção, né? Sim, sim. E aí você vai usar lá, você vai ver lá, ler lá LMB ou Papalia, sei lá quem do desenvolvimento, fala assim, nossa, 5 anos, 7 anos de idade, será que esse treino é adequado, né? Outro dia desses, eu estava numa reunião com uma mãe, e aí estava comigo uma professora, né? A gente estava conversando sobre isso, e aí o quanto a gente se esquece, ainda bem que eu gosto de trabalhar muito com pares, por quê? Porque pares me alertam também dos meus equívocos, assim, né? E aí era uma professora que ela estava conversando comigo, e a mãe me contando que ela tem, então, o filho dela tem, acho que 13 anos de idade, e ele vai ser ginasta olímpico, então ela quer ir ginástica olímpica, a criançada começa com 7, 8 anos de idade, assim. E ela estava dizendo o quanto, e a gente fica com essa coisa o quanto é importante não pular etapas, a infância é importante, a gente fala muito disso, né? E aí eles pegam e absorvem só esse discurso, e aí usam para se defender. Então ela pegou e falou assim, então, Catalina, né, o que acontece é que o técnico que trabalha com meu filho, ele é muito legal. Por quê? Porque depois que acaba o treino, ele deixa as crianças brincarem livremente. O filho dela treinava, ele tinha 13 anos de idade, ele treinava de segunda a sábado, pelo menos 6 horas por dia, era o treino dele. E aí ele falava assim, e aí ela falou, depois do treino dá para brincar. Falei, depois do treino de 6 horas, você vai brincar como? A criança não brinca. Até fica lá brincando, por quê? Porque quer brincar, mas assim, se você for pensar no desenvolvimento humano, é diminuir para 4, botar 2 horas de brincadeira. Tinha que ser feito isso. Então, o que acontece? Assim? Pesada para essa idade, 6 horas. Pois mas é. Conta disso? Mas é o que o técnico acha. Ele fala assim, olha, isso, e aí vai lá no internacional, aí você vê lá o que acontece, e de repente tá lá, brincar depois. Aí ele pegou, foi lá e fez. Só que ele não entende qual é o sentido da brincadeira. Qual é o sentido do processo? Não dá para você pegar e brincar. Então, o que acontece? A psicologia, eu acho que ela tem que voltar a do esporte, a beber nessa água e pensar nisso. Então, por isso que eu falo que quando eu converso, a área da educação me ajuda bastante, porque eu aprendo, porque toda hora eu dialogo com esses
porque nem o próprio Tiago, que eu vou dialogando com eles e tentando construir também, para eu não me perder nessa área dessa instituição que me exige esse tipo de prática. Falar assim, olha, Catalina, são 6 horas diárias e você não pode mexer nisso. Aí eu pego e falo assim, tá, vamos lá. Thiago, me ajuda a conversar, a pensar nisso. O que você acha disso? Aí o Thiago pega e fala assim, olha, eu penso que não dá. Tá, quais são os autores que eu posso ver isso? Aí o Thiago me conta. Ele fala assim, mas na área comportamental, o que é? Aí ele me conta isso, aí eu vou lá e consigo também. Por quê? Porque esse diálogo me faz eu entender melhor o cenário e quais são os melhores argumentos. Né? Então, a parte educacional, do trabalhar com educação me ajuda. Por quê? Porque eu tenho esses pares com quem eu vou dialogando e construindo, né? Por quê? Porque a instituição chamada esporte, ele acaba favorecendo uma prática psicológica já pasteurizada, que vem como o esporte é pasteurizado, né? Então, e aí a psicologia, como a gente perdeu essa coisa, né? Que a gente tem muito medo de ser o prolixo da história. Por quê? Porque o prolixo fez com que o pessoal do esporte dissesse assim, não, os psicólogos vão lá e toda vez que eu pego, eu treino todo mundo, e aí o psicólogo faz meu atleta chorar, eu não quero que ele chore, não quero que você treine para ele ser forte, aí você pega e fala, tá, então eu só consigo ter se eu for forte. Não, eu só consigo esse espaço na hora que eu contar para esse técnico por que ele chora na minha sessão. E por que ele não chora? Porque ele chora na minha sessão, porque para não chorar no treino, para não chorar na competição. É isso que eu faço. E na hora que eles começam a entender, aí eu acho que a psicologia ela tem seu valor dentro da área do esporte. Mas o que eu falo assim, é uma opinião minha quanto ao que eu já passei em termos de processo, assim. Mas ainda tem psicólogos que fazem isso, que chega, faz treinamentos mentais, que trabalham nos clubes nesse formato. Realizam esse tipo, e não é uma prática ilegal, não é uma prática errada, mas que eu falo assim, como eu entendo a psicologia do esporte, eu entendo dessa forma de valorizar muito mais as teorias psicológicas, de entender da compreensão psicológica, do que dar conta desse espaço. Por quê? E esse espaço que eles oferecem, não é porque eles querem isso, na verdade é porque eles não entendem o que a gente faz. Na hora que eles têm, quando eles entendem a nossa compreensão, mas esse início de processo de negociação de contrato talvez seja a parte mais difícil do trabalho da gente. Por quê? Porque se a gente pega e estabelece qualquer coisa, eles vão pegar e aceitar qualquer coisa. Então é muito difícil. E você atua, então, como professora na FMU, mas você tem uma forte atuação na psicologia do esporte mesmo. Como que é o trabalho fora da FMU? Tá, como é que eu faço assim? Hoje, até há um tempo atrás, o que aconteceu assim? Até por uma questão de comodidade, não é nem. Eu acho que de proposta também. Mas o que aconteceu? Eu moro no ABC, moro em São Caetano, e eu dei durante 10 anos aula na FMU, e eu sempre fui feliz, eu não tenho nenhum tipo assim, tenho as minhas queixas, as minhas críticas quanto à instituição, mas eu acho que uma das coisas que não sei se, eu já ouvi isso de coordenadores, tá? Então não da própria Fernanda, mas eu acho que a Fernanda também deve saber muito disso. Eu estabeleço críticas, mas eu também penso em soluções. Então, toda vez que eu vou, por exemplo, é o que eu falei, eu entendo muito a construção de como a FMU chegou no que ela chegou hoje. Se você me perguntar se é a melhor construção, eu tenho críticas quanto a isso. Por quê? Porque eu entendo que dentro do mercado competitivo das faculdades particulares, esse modelo é o modelo que se exige. Por quê? Porque hoje, se a gente tiver, por exemplo, um modelo tipo Mackenzie ou a PUC, em termos de estrutura, o aluno vai fazer Mackenzie, vai fazer PUC e não faz FMU. A FMU faz o quê? A FMU ele tem um espaço onde tem várias faculdades que são muito parecidas em termos de proposta, e ele tenta fazer a proposta melhor quanto a isso. Então, dentro desse processo, em termos de práticas, a FMU ela assumiu um tipo de compromisso, que era o quê? Que era fazer com que vocês tenham
práticas dinâmicas, então uma prática em que vocês são inseridos várias propostas que são super rápidas da gente pegar e aprender. Tá? Então, em termos de reflexão conceitual, como, por exemplo, pegar um texto e a gente ficar refletindo esse texto, não dá. Por quê? Porque a psicologia é uma psicologia enorme, então vai se pensar alguns. Então, que eu falo, há um tempo atrás, a minha discussão com a coordenadora do curso, que não era nem a Fê, não é a Cris, que era antes, era a Rose, que eu não sei se ficou conhecer quem era a Rose. Então, uma professora que estava antes, que ela chegou com a questão da Laureate, e quando eles tiraram o Jung da grade, a psicologia analítica saiu da grade, e aí o que aconteceu? Eu peguei e sentei com a coordenadora e falei assim, eu queria conversar sobre Jung, eu peguei e falei isso para ela. E aí, tava todos os professores na mesa, aí ela pegou, ela olhou, já estava almoçando, né, aquela coisa bem, tipo, vamos lá. Ela sentou, ela já estava comendo, ela estava alimentada, né, para deixar ela mais tranquila, tá, gente? Não foi antes, eu também não sou louca. Né? Aí eu cheguei e tava lá. Deixa ela ficar mais feliz antes de falar de uma coisa importante. Então, foi isso. E ela sentou na minha mesa, não fui eu que sentei na mesa dela. Então, tipo, foi ela que se sujeitou. Mas, assim, na verdade, eu acho que ela também, naquele momento, ela veio dialogar a respeito do que a gente achava, né? E eu coloquei, por quê? Porque a Laura chegou e impôs uma grade, trouxe a grade que eles achavam melhor e tiraram o Jung da grade. Por quê? Qual foi a intenção? A minha pergunta foi essa. Né? Eu falei assim, olha, a minha pergunta é essa. Por que é que, das escolhas, se escolheu fazer isso? Tirar o Jung da grade, enfim, algumas coisas da grade. Não estou nem falando da psicologia do esporte, porque eu entendo na hora que vocês tiram. Mas eu acho que esses autores conceituais, que são base, psicologia analítica, tipo, não tem sentido, né? Eu falei, qual é o sentido disso tudo? Foi o que eu perguntei na época, né? Então, existem, eu faço esse diálogo para tentar entender e tal, e aí eles têm abordagens contemporâneas que trazem esses autores, e aí o que acontece? Tem os grandes grupos, que são a psicanálise, a comportamental, a Fanon, e eu entendo quando o Jung ele não se encaixa nesses, porque o Jung ele é um pouco psicanálise, um pouco Fanon, ele tem uma pegada tanto... ele é um antigo moderno, por quê? Porque ele transita em algumas áreas e tal, então, enfim, foi a justificativa que foi dada e não acho que, ainda acho que deveria ter uma disciplina sobre psicologia analítica, sim, mas eu acho que dentro do processo eu entendo muito isso, assim. Aí o que aconteceu? Teve um concurso aqui em São Caetano, na USCS, que é uma faculdade aqui de São Caetano, que eu prestei, por exemplo, assim, se alguém, por exemplo, hoje... não vou dizer que nunca, por quê? Porque também a gente entende, a gente faz todas as nossas escolhas de acordo com os riscos que a gente tem em termos de emprego e tal. Mas vários professores acabaram trocando a FMU por outras instituições e tal, por conta da questão financeira e tal. Não acho, primeiro que não existe hoje, em termos de estruturas de curso, que sejam muito melhores do que a FMU, tá? Lógico que se a gente for pensar na USP, no Mackenzie, na PUC, talvez seja melhor. Por quê? Porque, historicamente, eles têm uma cultura de construção de curso, que já tem uma identidade de curso, que não se modifica. O Mackenzie deu uma modificada agora, mas que desde o começo, lá na origem, eles mantêm, vão montando e mudando a grade, mas eu acho que existe uma proposta muito, muito firme. Então, exceto essas 3 faculdades, você trocar a FMU pela São Judas, que, por exemplo, era uma faculdade que tinha uma proposta também cultural muito firme, mas que se modificou hoje. Por quê? Porque hoje uma instituição, a Anima foi que comprou ela, então ela está tendo uma pegada muito similar à FMU também. Então, o que acontece assim? Então, o que vai modificar muitas vezes a saída do professor, muitas vezes, é a questão salarial. Eu acho que existe muito isso, assim. E eu acho justo. Por quê? Porque a gente vive num país capitalista e tal, enfim. Por que eu estou contando isso? Por quê? Porque aqui em São Caetano abriu um concurso na USCS, que é uma faculdade aqui de São Caetano, e eu prestei, eu passei. E aí, eu acabei vindo para cá e a minha grade, eu tinha 40 horas, eu cumpri, era 40 horas no FMU. Eu diminui bastante minha grade horária, tanto que eu estou restrita. Mas é por conta da proposta que eu recebi aqui, não por conta só do salário.
Primeiro, porque do lado da minha casa, assim, outro dia desses, eu peguei e falei, para ver como eu sou sedentária, né? O lugar onde eu trabalho hoje, de carro, dá 3 minutos, se não tiver farol, enfim, 5 minutos se tiver trânsito. Então, tipo assim, não tenho nenhuma desculpa. Teve um dia que caiu um pé d'água aqui, que todo mundo de São Paulo não conseguiu vir para São Caetano. Eu peguei e falei, eu tive que vir, né? Eu até vi no grupo do WhatsApp os professores falando que não está conseguindo vir. Eu falei assim, nossa, eu consigo. Por quê? Porque eu moro num lugar que, sim, não tinha como dizer. Até se eu fosse a pé, eu ia chegar lá, né? E aí eu brinco com essa coisa, assim, e indo, assim, andando, dá uns 10 minutos andando, que são... quantos quilômetros? Eu falei, menos de 1 quilômetro, 1 quilômetro, são 700 metros, uma coisa assim, mas eu vou de carro, para ter ideia, assim. Mas, assim, isso me traz qualidade de vida. Por quê? Porque eu saio de casa, eu chego lá, e aí a outra coisa é que, por ser uma faculdade que a gente chama de autarquia, que é pública particular, existe algumas liberdades que numa faculdade particular a gente não teria. Então, o que acontece assim? Eu tenho aqui por conta da USCS, eu consigo realizar convênios com algumas instituições públicas da prática esportiva. Então, o que aconteceu assim? Dentro do processo, na FMU, para fazer qualquer tipo de contrato, eu preciso passar pelo judiciário, por não sei o que e tal. Então, acabei vindo para São Caetano, né, diminuindo, por conta dessa situação de poder desenvolver isso. Entendo que a FMU construiu, agora tem a liga de UNG, que é a professora Márcia, uma Márcia, não a Rivas, a Márcia... Caramujo, né, que acho que é o nome dela, a Ana Maria, Ana Caramujo está fazendo, enfim... Está se desenvolvendo isso, só que isso depende muito de uma questão do espaço institucional que já tem essa cultura, e aqui já tinha essa cultura. Então, o que aconteceu assim? Hoje, pela USCS, que eu fiz? Eu consegui, porque as minhas 40 horas na FMU não me dava essa liberdade de eu poder trabalhar muito nessa área do esporte. Por quê? Porque eu fui concentrada muito em dar aula, corrigir TCC, desenvolver algumas pesquisas de iniciação, mas é isso que era concentrado, que é a proposta da FMU mesmo, assim. E aí eu pude, com isso, ter uma liberdade maior aqui. Então, o que aconteceu? Eu dividi minha hora, aí eu tenho as horas aqui. E aqui eu tenho 2 projetos que também os alunos da FMU também podem estar participando. Por quê? Porque como eu já estabeleci um projeto que tem o Centro Paralímpico, que é aquele lugar que criaram nas Olimpíadas para fazer um centro de treinamento de atletas adaptados, né, de pessoas com deficiência. E aí lá tem alguns projetos sociais que treinam lá dentro. E aí eu tenho alguns convênios que são associados. Então, como é que eu trabalho lá? A prática esportiva é uma das coisas que ainda existe, carece também, que eu esqueci de falar quando você falou do cenário. A questão financeira é muito difícil na área do esporte, só algumas instituições têm um recurso para te sustentar enquanto psicólogo, só que tem muitos projetos sociais da área do esporte que realizam práticas esportivas e que precisam de psicólogos, e como eu enquanto profissional de psicologia, não poderia dar conta de tudo isso, o que eu fiz? Eu sou supervisora de campo, então tenho, através da faculdade, eu estabeleço convênios, e aí os alunos vão lá fazer os estágios nesses lugares. Então, tem alunos em modalidades que tipo triatlo, rugby, cadeirante, que tem, e que eu oriento eles de quais são as práticas que devem ser feitas, e aí os alunos vão realizando as práticas, e aí a instituição também ganha com isso, né? Então, hoje, a minha prática na área do esporte é mais voltado para essa área da educação, da formação de pessoas que querem atuar na área, assim. Mas, para fazer essa formação, lógico que eu preciso estar no campo toda hora, conversando, dialogando, entendendo a demanda, né? Então, não me tira, me associa hoje as duas coisas, né? A área educacional com a área do esporte, né? Mas, assim, sempre assim, vem algum tipo de busca dessas pessoas, então, dessa mãe que vem procurar, do atleta que vem buscar, mas só que, como a maioria, geralmente a questão financeira é o que pega. Antigamente, o que eu fazia assim?
primeiro, uma das coisas que é muito difícil, que dói no coração do psicólogo, é a questão financeira. Por quê? Porque muitos não podem. A psicologia é um produto caro. Mas é um produto caro, mas que é um produto caro, mas que deveria estar num patamar igual a, sei lá, eu tô com algum problema, vou no endócrino. Eu pago o endócrino para isso. Não tem endócrino de graça, o endócrino é pago. O psicólogo também deveria colocar isso na cabeça e começar a pensar nessa questão da valorização da profissão. E isso não é feio. Tudo bem que a gente entra na psicologia querendo mudar o mundo, e aí é o que eu falo, assim, toda vez que eu vejo aquelas propagandas sobre médicos sem fronteiras, não sei o que e tal, dá vontade de ir lá na Síria, dar um abraço naquelas crianças, falar assim, quanto a psicologia ia fazer diferença lá. Eu entendo isso, assim, que tem dentro do chamado da gente esse processo todo, dessa militância, da luta contra esse processo da saúde, né, da humanidade. Mas, assim, o que acaba acontecendo é que eu preciso, e quando vem, eu dou conta, eu não vou chegar e falar assim, não dá. Eu tenho enquanto responsabilidade dar conta das demandas. E foi um ajuste que eu consigo fazer bem. Então, sempre tem alunos que estão interessados, e a prática lá não é só a prática do esporte, por quê? Porque eles vão estar vendo que a prática é muito mais da psicologia do que, é o que eu falei, é olhar lá, ver o desenvolvimento humano, ver não sei o quê, qual é o melhor ajuste, qual é o melhor diálogo, e aí a pessoa que faz estágio lá vai poder, talvez nem atue na área do esporte, mas para a clínica ele vai conseguir ser melhor na clínica. Então, a minha atuação tem sido nesse sentido, assim, então ela tem sido frequente, por exemplo, semanalmente, tem contatos com alguma coisa relacionada a isso, ou se não tiver, durante as férias, eu já estou planejando algo para no semestre que vem trazer os estagiários, como eu posso fazer o melhor encaixe desses estagiários, não ser uma coisa que eu acho que muitos desses lugares que se queixam, eu entendo, que acontece, que os estagiários passam e vão embora. E aí, vários abrigos, vários lugares não abrem espaço para a gente. Por quê? Porque a gente vai no abrigo, faz uma proposta, fica lá, faz todas as pesquisas, devolve, mas vai embora. E aí eles ficam meio órfãos disso. Então, eu penso que todo convênio que eu fecho é necessário ter um começo, meio e fim, ou se não tiver fim, eu sustentar. Se, de repente, eu não tiver aluno que vai lá naquele semestre, eu tenho que dar conta de outra forma. Então, eu penso nisso também. Então, eu acho que isso é uma construção do processo de responsabilidade, né? Então, não eu não faço de graça, é o que eu falo, eu não posso estar me submetendo de graça, não é porque o meu trabalho é melhor que a do aluno, não é isso, assim. Mas é que, dentro do processo, eu adquiri o meu diploma, em que me dá essa condição e que o CRP também me exige isso, né? Que faça isso. E, por outro lado, tem os alunos que estão lá no processo de formação e que é um campo absolutamente rico no processo de humanidades. Assim, eu falo para as pessoas, falo assim, gente, se vocês acharam que trabalhar em qualquer outro lugar era significante, então já orientei alunos que iam qualquer lugar que a gente... Hospitais, por exemplo. Hospitais, por exemplo, enfim, que seja... e o que eu falo, é apaixonante, assim, qualquer lugar, assim, trabalhar com psicologia é apaixonante, assim, eu falo que não tem, é orgânico muitas vezes pra gente, né, do tipo, da gente pegar e não conseguir dormir quanto a isso, de não conseguir de pensar, e a gente tentar formas, né, de chegar em casa e falar assim, nossa, eu fui num abrigo, tem um menino lá de 15 anos que tá perdendo a esperança de ser adotado, dá vontade de levar todo mundo para casa, enfim. Então a gente fica nessa, é uma questão orgânica, a gente se envolve muito organicamente quanto a isso, né? E aí eu acho que o meu desafio é, dentro desse processo, a gente pegar e estar dentro do processo do aspecto profissional, dando conta, mas também ensinando essas instituições que eles precisam, para pegar e realmente ter um trabalho completo de qualidade mesmo, eles precisam correr atrás de certos aspectos e que tem. Então, vou lá nas políticas públicas, eu vejo as legislações, quais são os melhores encaixes que tem, para pegar e falar assim, olha, comigo eu ajustei dessa forma, mas na semana que vem a gente pensa pensa em outro processo. Na semana que vem, não, no ano que vem, a gente pensa em outro processo.
Tá? A partir de qual semestre você acha que os alunos poderiam estagiar com você lá? Olha, eu coloco a partir do terceiro semestre, eu já falo para os alunos que dá para ir lá observar, fazer alguma coisa assim. Então, acho que dá a partir do terceiro semestre. Já dá para ir observar. Já coloca, e as pessoas. E aí, o mais legal é assim: os atletas, eles não têm os receios, os bloqueios que existem em relação numa clínica normal. Daqui a pouco ele fala, você dá psicologia, já coloca lá, já interage. Outro dia desses, tinha os alunos de terceiro, quarto semestre que foram num projeto meu lá do CPB. Daqui a pouco, na hora que eu cheguei, porque eu chego geralmente assim, falo, vou ver o que eles estão fazendo lá. Não, o menino estava lá, carregando o outro na cadeira de rodas, fazendo coisa. É desse jeito, por quê? Porque eles como eles já estão dentro da dinâmica, eles já são inseridos. E eles são inseridos, e eles começam a entender isso. Então, isso é muito bacana. Assim. Então, a partir assim, é uma dinâmica muito viva, né? É uma coisa muito. É do tipo, eles são muito abertos. Por quê? Porque não são despidos das questões das resistências. Tem alguns que são resistentes, ficam lá, mas na hora que eles começam a se movimentar, o movimento, o movimento livre, que é o do esporte, né? Ele não te deixa essas máscaras, né? Por quê? Porque se ele tiver as máscaras, as couraças, né, do Jung, se a gente for pensar, faz com que se restrinja. Ele não pode, ele tem que ser ele. Ele tem que ser espontâneo, ele tem que ser ele. Então, assim, na hora que você está olhando, talvez, na hora que ele está conversando comigo, ele seja todo resistente, mas na hora que ele começa a praticar o esporte, ele começa a se despir. E aí ele vê que eu estou olhando isso. Então, aí com isso, acaba sendo muito bacana quanto a esse processo. Eu fiquei muito feliz em ver você falando em Jung. Eu não esperava que você falaria em Jung, né? Uma ignorância minha. Mas você usa bastante pela questão dos arquétipos. Você mencionou couraças, né? Você mencionou as personas. É por isso que você gosta da psicologia analítica? Então, na verdade, assim, o que eu faço? Na verdade, eu tento trazer conceitos, na hora que eu explico, a minha referência, assim, se você for me perguntar assim, qual é a minha maior referência dentro da área do esporte, dentro da área da psicologia, não é a atuação do esporte, eu estudo muito, eu gosto dos autores, assim, gosto de autores, eu não gosto do psicanálise, não é minha área, tá, gente, assim, tipo, psicanálise, nem na psicologia analítica também não é, tá, gente, o que eu gosto muito da Fanon, do Heidegger, eu sou apaixonada pelo Heidegger, eu acho que, assim, e o Heidegger, ele faz uma interlocução da psicologia com a sociedade. Por quê? Porque o que acontece com os outros autores, é o que eu falo assim, e é bem no meu pensamento simples, da minha formação de 5 anos que eu tive, que as minhas críticas eram muito em relação a uma construção de uma subjetividade de uma individualidade, e que às vezes ela é tirada de um contexto social. E aí eu acho que esse sujeito só é esse sujeito quando tem essa relação com o social. Então, a psicanálise, quais são as minhas críticas contra a psicanálise? Ela tem uma construção, tudo bem, em relação ao ambiente que ele vivencia, com esse sujeito, mas esse sujeito, o ambiente que ele vivencia, é um sujeito cultural, é um sujeito, mas só que tem lá os determinismos da psicanálise. É lógico que eu estou sendo bem simplista quanto a isso, assim. E aí, quando eu me formei na graduação, eu tive algumas dificuldades de um processo de encontrar qual era o meu lugar nessa atuação da psicologia do esporte. Então, o que aconteceu, assim, cheguei, me formei, eu falei assim, nossa, eu queria fazer psicologia do esporte, mas qual autor? Por quê? Porque qual autor eu vou usar? A comportamental, mas a comportamental, eu tive, assim, eu vou dizer que, assim, a FMU tem professores bons na área comportamental, tá? Mas só que eu tive os referenciais da minha professora de comportamental, conheci o Skinner. Era amiga do Skinner. Tipo assim, para ver como eu sou velha e para ver como
Como assim? Ela era assim. Então, o que acontece? Na hora que a gente já tinha aula de comportamental com essa professora, eu não entendia comportamental, por quê? Porque para mim era estímulo, reforço e resposta, era isso. Fuga, esquiva e acabou. E aí teve um dia que ela pegou ela, Maria Amélia Matos, né, que era uma professora que até ela escreveu alguns livros sobre isso, ela foi falar assim, como é que eu faço para uma pessoa não colocar uma toalha molhada em cima da cama? E aí ela começou a pegar começou a pegar e fazer uma equação matemática de estímulos e respostas que encheu a lousa para o cara tirar a toalha de cima da cama. Eu falei assim, gente, tipo, não estou entendendo isso. Eu não tenho essa racionalidade para pegar e fazer isso. Eu falei, não, comportamental não. O máximo, nem meu rato, porque quando a gente ganha na faculdade, eu ganhei um rato, né? E aí, dentro dessa questão do rato, nem meu rato obedecia, ele dormia, todos os ratos faziam lá, se condicionava, apertava a barrinha, o meu me mordia, e ainda ele dormia, e ainda ficava até, porque assim, lá a gente ficava das 2 da tarde treinando o rato a apertar a barrinha e ficar contando o rato a apertar a barra, né? Pra ver. Por isso que eu falo que a formação em psicologia nas faculdades públicas é outra coisa. Por quê? Porque a gente vê a experiência, vivencia até os ratos diferentes. Por quê? Porque eu ia lá no laboratório, botava o ratinho lá com a minha dupla, aí tinha aquela pessoa que colocava nome no rato, acho que a Gabriela deve ter levado o rato dela para casa, de tanto que ela gosta de bicho, né? Então, o meu era botava lá e fazia. O que aconteceu assim? A comportamental, para mim, era muito difícil, eu conseguia entender. Hoje eu entendo melhor, enfim, mas na época eu falei, não. Aí fui para a psicanálise. E a psicanálise, eu tive alguns autores, mas dentro deles, na minha época de faculdade, um autor que era bem conhecido, uma que o pessoal utilizava e tal, era a Melanie Klein, a Klein. E aí, na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, meu, a mulher fala de seio bom, seio mal, que história de teta é essa? Eu pegava e falava assim, né? Sabe aquelas coisas de faculdade, né? Aluno de faculdade. Eu falava, mas que viagem é essa? Assim, tipo, mas a Melanie Klein hoje, em termos de psicopatologia, ela é uma das melhores, assim, tipo, eu uso a Klein pra caramba pra tentar entender o sujeito, assim. Então, o que aconteceu? Assim, eu saí da faculdade, eu estava na faculdade, estava falando assim, estava no meu último ou penúltimo ano de faculdade, e aí eu falava, não tem uma teoria, não tenho, não conheço, não gosto, assim, só sei os que eu não gosto, nunca não queria cravar atuar. E aí não tenho nada, assim. E aí, na época, ainda, embora a história dela seja antiga, bem antiga, assim, o processo seja antigo, o que acaba acontecendo é que eu tive aula por eliminação, tinha uma disciplina, e tem nas faculdades, é o que eu falo, como as faculdades tem muita coisa, muitas teorias psicológicas existentes, tinha uma disciplina que chamava terapia breve, abordagem sentada na pessoa, então era terapia breve, e aí a própria terapia breve, na hora que você vai fazer, você pode ter algumas abordagens teóricas diferentes para realizar a terapia breve. Você faz o acolhimento, você faz todo um processo e tal. E aí, na época, tinha uma professora que, aí você usa muito Rogers, talvez, ou o próprio Winnicott, que o pessoal usa bastante para falar sobre terapia breve, o pessoal usa bastante. E aí tinha uma professora lá que, não sei porquê, mas era a única que tinha vaga, né, porque tem uma história, outra história por trás disso, que ela era a Fenô. Ela dava aula de fenomenologia pra gente, que é a Henriette, acho que é Henriette o nome dela, assim, que era a professora de Fenô. Aí o que aconteceu com ela? Ela pegou e começou a dar aula de Fenô e ela dava supervisão. Eu só consegui fazer supervisão no horário dela, primeiro por quê? Porque eu tinha ficado, aí é o que eu falo, para todo aluno, eu falo assim, gente, se animem-se, por quê? Porque você não precisa ser extremamente bom em tudo. Aquela disciplina que a Leila Freiman dá, que é de fisiologia, de biologia, que a Carol dá, de farmacologia e tal, eu peguei e fui reprovada 5 vezes na minha faculdade, tá? 5 vezes, assim, tipo, não tenho orgulho de contar isso, mas eu conto para o aluno para dizer assim, estamos juntos quanto a isso. Porque eu peguei e falei assim, gente, para que isso? Estatística ainda eu passei, mas para que isso? Eu falava isso para mim, assim. E aí ia lá e pegava a peça, e pegava o bulbo, não sei o que, tinha que escrever, e eu não sei o que e tal. E aí ia lá, na minha época, secava a sapo, era uma coisa bem desagradável, assim, né? Então eu peguei e fiquei.
E aí o que aconteceu? Eu estava fazendo essa disciplina, então a única supervisão que eu tinha, eu poderia, era com a Henriette. Por quê? Porque ela oferecia essa supervisão das 6, do atendimento era geralmente, que era o último horário, porque a clínica ficava aberta até as 8 da noite, eu poderia só atender nesse horário, porque eu fazia essa disciplina à tarde, eu ia lá atender e fazer a supervisão, e aí eu poderia só fazer nesse horário. E aí eu fui fazer com ela e falou assim, bom, não entendo nada de fenô, mas vamos lá, né, do essencial. Só que aconteceu com ela, nesse semestre que eu fui fazer essa disciplina, ela tirou licença e deixou um orientando dela para dar essa disciplina para mim. Só que quem deu essa disciplina para mim era um cara que era da filosofia. Vocês tiveram aula que eu não sei se ele era heideggeriano, era leitor de Heidegger, era um cara que lia Heidegger, assim, tipo, era um filósofo, não era nem psicólogo. Se a gente for ver agora, o CRP ia cair matando, porque minha formação foi de terapia breve, foi com filósofo. O que aconteceu? Ele era orientando, doutorando dela, na área da psicologia, mas ele era filósofo formado, assim, de heideggeriano. E aí, o meu primeiro atendimento com ela foi um atendimento com ele, na verdade, porque só tinha ele lá, né, eu ficava lá, e aí foi com ele, de um atendimento de uma mulher que ela chorava, assim, sabe aquele tipo assim, eu falo, eu fugi da clínica, por quê? Porque esse tipo de situação é algo que não se encaixa comigo, assim, né, talvez, é um perfil que não se encaixa, né, tipo, o que acontecia lá? Era a única uma pessoa que fazia do horário das 6 às 7, era o atendimento, e aí no primeiro atendimento, cheguei lá na sala de espera, estava ela lá no canto, chorando. Não estava chorando, ela estava lá sentada, porque se estivesse chorando, eu já teria levado o meu lencinho, não levei. Tá? Aí ela entrou na sala, eu fechei a porta e ela começou a chorar. E ela chorou a sessão toda, chorava, de soluçar, assim, de cair em lágrimas, fazer aquela até pocinha no chão, de tanto que ela chorava, assim. E aí eu peguei, olhei e falei assim, gente, mas e aí, da próxima sessão leva o lencinho, né? E ela ficou assim, umas 5, 6 sessões só chorando, não é tanto, mas para mim foi isso, tá? Foram 3 sessões que ela chorava. E eu dizia para o meu supervisor, falava assim, e aí, o que eu faço? Como é que eu faço? Se engole o choro, se ela faz qualquer coisa, e aí? Porque era mais ou menos assim, você entrava na sala e falava assim, oi, tudo bem? E ela chorava. Tipo, não estabelecia nenhum diálogo, assim, né? E aí eu perguntava para ele, como ele não era psicólogo, ele falava assim, mas só chorava, não dá para você falar nada. Eu falei, não consigo. E era isso, assim, a sessão era essa. Até que num dia, assim, de uma das sessões, ela chegou e ela falou assim, que ela começou a contar a história dela, e ela contou que era uma história que ela era casada há 30 anos, e ela descobriu recentemente que o marido dela traía ela. Na verdade, não é que ela tinha descoberto recentemente, na verdade o que aconteceu os filhos dela descobriram que o marido dela tinha uma vida dupla, e aí a família exigiu com que ela se separasse do marido. Quer dizer, para ela, 30 anos, dividindo o marido com a outra, acho que estava bom. Ou pelo menos na cabeça dela estava bom. Só que o que acontece é quando os filhos entendem, chegam lá e mandam ela separar. Então, a tristeza dela era em relação a esse processo de que ela teve que se afastar do marido dela, enfim, e ela chorava quanto a isso, assim. E aí ela tinha e ela dizia que ela tem uma baixa autoestima, toda uma construção, 30 anos, como é que ela se submeteu a isso, ela vai criando as críticas e tal, enfim. E aí, só que ela chorava, eu dialogando com o meu supervisor e nada tal. E teve. E aí, um dia desses, eram umas 6 horas, eu tinha saído para fazer a supervisão com ele, fui tomar um café com o meu supervisor, que tinha uma lanchonete. Eu voltei, e aí, na hora que eu voltei do café, sempre a clínica, ela tem quando chega um horário, lá para umas 5, que a secretária vai embora, o que aconteceu? A secretária deixa a porta aberta, mas ela deixa a clínica fechada, e aí o meu horário era 6, eu falei, ela não chega antes das 6, eu voltei em cima da hora, só que na hora que eu voltei, a minha paciente estava dentro da clínica, no breu, estava escuro, assim, a sala estava escura, eu peguei e falei assim, nossa, tá escura, eu conversando com o meu orientador, achando que não tinha ninguém, na hora que a gente acendeu a luz, sabe quando uma pessoa tá lá no canto, sentada no escuro, aí eu peguei, eu olhei, assim, meu supervisor também levou um susto, ele pegou, ele olhou, ele, vai atender, aí eu peguei meu lencinho, é lógico, né, fui lá atender, e aí ele ficou esperando, né? Aí eu peguei e saí de lá, né? Saí da supervisão, marcando a próxima supervisão e tal. E aí fui com o meu próprio atendimento, aí com a mulher, e aí eu saí de lá, fui conversar com o meu supervisor, eu falei, essa é minha paciente, a que chora, né?
Aí ele pegou e falou assim, deu para ver que ela tem uma... Ele era todo filósofo, ele falou assim, dá para ver que ela tem uma energia, não é energia, mas assim, alguma coisa do ser nela, que é um tanto depressivo. Aí tinha um lado meio humorístico, ele falou assim, parece aquelas pessoas que carregam aquela nuvem que tá chovendo em cima da cabeça e tal, né? Ele pegando e falando isso, assim, né, comigo. E aí eu peguei e falei, né? Aí ele pegou e ele falou assim, mas ele pegou e falou, ele comentou alguma coisa do tipo, com essa idade, ela poderia aproveitar melhor a vida. Aí eu peguei e falei assim, pois é, então, né? Ela ainda tem 50 anos de idade. Ele olhou e falou assim, como assim 50? Eu falei, ela tem 50. Ele falou, não, ela tem uns 80. Eu falei, não, tem 50. O que aconteceu? Esteticamente, para ele, ela pareceu ter 80 anos. Eu falei, não, ela tem 50. Aí a gente foi lá na ficha, deu uma olhada e tal, enfim. Aí ele pegou e falou assim, nossa, menina, pede para ela pegar e tingir o cabelo e ficar mais lindona, para ter idade, pelo menos. Ele falou, daí já muda tudo. Ele brincou assim, né? E aí ele falou, foi a brincadeira que ele fez. Na sessão seguinte, cheguei com ela, e a gente tá conversando, eu falei assim, então, na sessão seguinte, aquela lá era meu supervisor, é com ele que eu converso sobre o seu caso e tal. Aí ela virou e falou, e o que ele disse de mim? Aí eu peguei e falei, ele disse que... Aí ele falou, a gente brinca, também não é nada sério. Eu fiz o comentário do cabeleireiro. A mulher pegou, levantou e foi embora. Disse assim para mim, se eu vim para ouvir isso daí de vocês, a minha filha fala isso. E foi assim, 5 minutos ela foi embora da sessão. E aí, eu não sabia se eu ia atrás, se eu segurava, trancava a porta, mas ela pegou, levantou, parou o choro, levantou e foi embora, assim, foi embora, assim. Aí, contei pro meu supervisor, ele pegou e falou, mas você também para comentar? Eu falei, você não me falou para não comentar. Não é? Não é? Não é. O que aconteceu? E a gente foi, e lógico que né, nesse processo todo, como ele era do existencialismo, a gente fez toda uma leitura dessa relação, do que existiu nessa relação, nesse processo, de como ela estava naquele ambiente anteriormente, a gente fez toda uma construção e tal. E aí, a gente, na próxima sessão, ela não veio, eu falei, a mulher desistiu. Aí, na última sessão, eu liguei para ela, falei assim, olha, essa é a terceira sessão, se você faltar, aquela coisa do desligar e tal, não sei o que e tal, né? Eu falei, bom, sem esperança, por quê? Porque ela, na verdade, assim, quem atendeu foi a filha, e a filha falou, mas minha mãe não sei se ela vai não. Eu falei, pô, perdi a paciente, vou ter que conversar de novo, aquela coisa de aluno, né? Será que dá 3 atendimentos choro? Mas, assim, o meu relatório era choro, ela me disse isso, ela saiu, era isso, assim, era bem isso, assim, ela me contou sobre a família, aí eu vi, ela foi embora. Eu falei, será que isso dá conteúdo de relatório? Não sei quando você começa a pensar nisso, assim, né? Eu falava isso só. Aí tudo bem, eu falei assim, então vem, porque aí eu falava, eu insistindo, ela não, e ela foi bem grossa, né, a filha dela. Tá bom, então. Aí, na semana seguinte, né, eu tava lá, fui lá na clínica sem muita esperança, a clínica fechada, luzes apagadas e tal. Aí eu cheguei lá, fui lá só para conferir, na hora que Não, a luz estava acesa, na verdade a luz estava acesa, porque aquele dia tinha algumas pessoas que iam atender, né, ainda no mesmo horário que eu. Aí cheguei na sala de espera, peguei, olhei e falei, bom, a minha paciente não está mesmo. Aí fiquei lá esperando, 10 minutos depois eu olhei assim, aí eu saí, e eu estava saindo, aí alguém falou, Catalina. Eu peguei, olhei na sala de espera, eu peguei e falei, fulana. A pessoa estava assim, ela tinha tingido o cabelo, ela estava maquiada, ela estava com o braço quebrado, mas ela estava toda bonitona assim. Eu olhei, sabe não, assim, tipo, sem brincadeira, pena que na época a gente não podia fazer selfie, mas nem hoje a gente pode, mas assim, tinha que ter visto a cena. Eu olhei, eu falei, fulana, assim, tipo, aquela cara, você faz aquela cara de neutro, né? Tipo, oi, tudo bem? Enfim, então tô preparando, eu te reconheci, lógico que eu te reconheci, né? Tipo, desse jeito, você tenta dar aquela disfarçada. Levei ela para a sala, peguei o lenço, né? Vai saber o que aconteceu, né? Peguei o lencinho, fui lá para a sala, e aí como eu comecei a conversar com ela, perguntei como é que ela passou nessas últimas semanas. Aí ela começou assim rindo, mas ela estava rindo, ela falou assim,
Ah, então aquele dia que eu fui lá, saí muito brava com vocês, né? Porque eu falei, eu notei, né? Sinceramente, eu nem sabia o que eu faria, se eu ia atrás de você, se eu te dava um abraço, se eu segurava, até brinquei com ele, falei com o meu supervisor, conversei com ela sobre as minhas angústias, o meu supervisor me permitia contar sobre isso, ele falava assim, fala sobre suas angústias, que é importante. Por quê? Porque não é você falando de você, você falando das suas angústias em relação a ela, não é sua em relação à sua própria, não é contar sobre a sua vida, em relação a ela, nessa relação, porque é importante para a Fenô legitimar esse seu lugar, o lugar dela e tal. E eu falei isso para ela. E aí ela pegou, ela falou assim, mas saí muito brava mesmo. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, saí, e aí na época não tinha celular, estou falando há 20 anos atrás, né? Quer dizer, ela pegou, ela ficou no ponto de ônibus, sentada, chorando, esperando a filha dela, porque a filha dela vinha buscar, a filha dela chegou, e aí ela falou, ela pegou, entrou no carro chorando, né? E, em geral, ela parava de chorar antes da sessão, a filha dela perguntou o que tinha acontecido, ela contou, aí a filha dela falou assim, quer saber, mãe? Cansei também. Aí ela levou, a filha dela levou a mãe para um salão de beleza e falou assim pro cara, corta o cabelo dela, arruma e deixa ela, meio que obrigou ela falou que quando o cara pegava e cortava o cabelo, o cabelo branco dela caía no chão, ela falou que ela chorou tanto, ela chorava tanto. Mas aí depois que ela pegou, ela atingiu o cabelo, não sei o que e tal, ela foi se, sabe quando vai, ela fala que esteticamente ela foi se transformando, então o relato dela era esse, e ela começou a contar que por conta dessa transformação, o ex-marido dela começou a ficar com ciúmes dela. E aí o que ele fez? Aí eu peguei e falei, não, você não, até brinquei com ela, falei, mas você não voltou com ele? Ela falou, não, a gente só tá namorando. Ela fez assim, eu falei, e aí, o que é que ele fez? Ele comprou, ele alugou o apartamento na frente do apartamento dela para ele pegar e morar, para namorar com ela. Aí eu peguei e falei assim, mas isso não é controle, não é quase um casamento? Ele falou assim, não, eu faço as minhas coisas, e aí eu encontro ele, né? Eu falei, e esse braço quebrado? Ela virou, ela contou que de quinta ela sai com as amigas e ela foi num baile e ela caiu e quebrou o braço no baile. O que aconteceu assim? Aí, em resumo dessa história toda, é uma história que caracteriza toda uma construção dentro desse processo existencial, de como ela existia, de como ela começa a existir de outra forma, na hora que os filhos começam a dizer para ela como ela deveria fazer, o quanto isso causa sofrimento, o quanto nessa ação de uma brincadeira do meu supervisor, eu coloco ela de outra forma naquele espaço e que ela também tem que se posicionar de outra forma, porque ela deixa de ser a que chora para pegar e levantar e falar, não, eu estou com raiva, e sair quanto a isso. E ela também, a filha, pega e olha e fala assim, quer saber, mãe? Foda-se, desculpa o termo aqui na entrevista, esqueça tudo isso e vamos lá. Por quê? Porque para mim é importante a sua felicidade, você tá bonita, você tá, e não, se você quer ficar com o meu pai, que seja, a liberdade é sua, faça do seu jeito, né? Então ela legitima de outra forma isso, né? E aí, na hora que eu vi isso, eu falei assim, nossa, me fez muito sentido na época, assim, fazer. E aí, mergulhar mais nesses autores quanto a esse processo do existencialismo, né? De trabalhar com essa questão do como ele existe, a angústia desse que é essa relação dele no mundo, do que ele é e do que deixam ele ser nesse mundo, de como reconhecem ele, e como a gente pode transformar o sujeito interno para se colocar de outra forma no mundo, e também encarar também esse se colocar, também ser responsável por isso, né? Então, eu uso muito a leitura e as minhas ações são muito relacionadas à área da Fenô, sem deixar de lado os autores da social, porque eu gosto muito da teoria crítica, do Adorno, do Walter Benjamin, que são autores que eu gosto muito da teoria crítica, são que a gente chama de a teoria crítica, eles são filósofos contemporâneos, que é pós-Segunda Guerra, são teóricos que tem os antigos, que são Sócrates, esses daí, aí tem os mais modernos, tem os mais atuais, só que os teóricos críticos surgiram pós esse processo da Segunda Guerra, na verdade, pós-nazismo, muitos deles têm um histórico de serem judeus,
então viveram toda essa perseguição. Então eu gosto desses autores, eu tipo Adorno, Walter Benjamin, o próprio Foucault, mas o Foucault ele tem uma formação, ele é um judeu, mas é um judeu que viveu muitas vezes nos Estados Unidos, mas assim tem a questão dele ser homossexual numa época que também isso era muito rechaçado, proibido, enfim. Então, nessa atualidade que a gente vivencia, esses autores me ajudam muito a entender a sociedade. Então, gosto muito desses autores para pegar e fazer essa leitura social. Então, são as minhas bases de leitura. Só que quando eu falei do Jung, eu falo da comportamental, o que eu falo é que eu uso bastante. Por quê? Porque eu acho que é uma linguagem que se encaixa para eu pegar e entender alguns fenômenos melhor. Então, por exemplo, quando eu falo porque eu falo das coraças e tal, porque a prática esportiva, até por conta de uma influência de uma professora que eu gosto bastante da área, que estuda sociologia do esporte, ela faz um paralelo entre práticas esportivas e o mito do herói. Dos mitos, os mitos que existem dentro dessa prática esportiva. E aí, quando eu falo nessas questões do comportamento, das couraças, da existência e tal, eu uso bastante, por quê? Porque esse ser atleta, ou esse ser sujeito, que eu trabalho muitas vezes, tá embebida dentro desse conceito, né? É outra coisa assim, né? Algumas representações, alguns autores dizem tão bem que por que é que eu vou pegar e construir, trazer uma releitura dentro da minha área teórica? Por exemplo, assim, o que eu falo, quando eu pego e falo em coraças, eu pego o que eu falo da Melanie Klein. Quando eu vejo alguns comportamentos hoje de paranoia, persecutoriedade que existe, eu falo assim, nossa, a Melanie Klein desce em mim e fala assim, nossa, realmente é uma angústia de fragmentação, uma falta no... Aí eu pego e faço esse diálogo, né? Agora, lógico que quando eu pego e não defendo mesmo, tá? Não defendo essa coisa da pluralidade de teóricos, tá? Essa coisa de quem é que... outro dia desse eu estava vendo, eu fuço tudo, tá, gente? Então eu vejo muito isso. E eu estava vendo de alguém que participou desses reality shows, que deve ser, acho que é o BBB mesmo. E sempre vive mexe tem um psicólogo que se aventura a entrar lá, achando que sabendo psicologia vai ser o melhor, o cara mais adaptável dentro desse grupo. Né? Não é desse jeito, assim, né? E aí, tinha um deles, que não é esse último, porque, senão eu lembraria, que estava dizendo, a discussão dele era isso, que a psicologia é múltipla, que a gente estuda um monte de teoria, então a gente podia usar qualquer coisa. E aí, tinha aí estava lá o CRP criticando, muita gente criticando quanto a isso. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que seguir uma linha teórica de atuação que faça com que a gente, na minha atuação enquanto psicólogo, possa fazer a melhor atuação dentro da linha teórica que eu estou. Tá? Mas o que eu não gosto, o que eu acho que aí sim é o grande problema que existe, é quando você pega aquele sujeito que é amplo e formata na caixinha que é a teoria. Então, tipo, o cara ele pode estar tendo algum tipo esquece da subjetividade dele e pega e coloca dentro dele. Isso eu não gosto. Então, o que acontece assim? Esse aprendizado das diversas teorias não me fazem usar todas elas, me fazem o melhor para tentar entender melhor esse sujeito. Então, na hora que eu vou atuar, lógico que quando eu pego, eu falo assim, tá, eu entendo que a questão dessa pessoa é uma questão do existir, do existencialismo, tá aqui, a minha atuação vai ser nesse sentido, quanto a isso. Mas, às vezes, alguns comportamentos, isso é fuga esquiva, acontece esse processo. A psicologia do esporte, ela permite mais, tá? Quando você vai para a área clínica, esse tipo de situação, a gente não é recomendável, por quê? Porque você se perde e faz tudo muito mal, faz tudo muito superficial. Na psicologia do esporte, também, mesmo sendo permitido, eu falo assim, que não seja superficial, tá? Por quê? Porque também a gente se apropriar de uma teoria só para resolver uma situação,
ele acaba sendo superficial. Então, estude, essa coisa do buscar teóricos e se aprofundar, ele é importante. Tá? Agora, outro dia desse, está conversando, que falou assim, se você não conheceu, é porque pena, mas assim, ele sempre vai estar, não, ele está entre nós, o que aconteceu com ele, que ele foi para o Mackenzie, o Enzo, o professor Enzo, ele foi acabando indo para o Mackenzie, por quê? Porque ele tem toda o Shibante lá, por quê? Porque ele se formou no Mackenzie, e aí ele fez o doutorado dele, fez o concurso lá, e aí ele acabou optando, por quê? Porque lá ele teria que ter uma dedicação maior, e ele acabou saindo da FMU por conta disso. E uma das coisas que eu sempre converso com ele, porque ele é comportamental daqueles behavior que todo o processo que ele analisa é dentro de um processo de comportamental, né? Então, nossos diálogos são sempre nesse sentido, assim. E aí, outro dia desse, eu perguntei para ele, eu falei assim, então, mas dentro do seu atendimento lá clínico, que você está, você falou assim, nossa, mas será que a psicanálise, isso aqui tem a ver com o mecanismo de defesa? Eu falei, não é todo dia. Ele falou assim, todo dia ele está lá, sem nada fazer. Não, isso é mecanismo de defesa, mas como é que eu traduzo isso para comportamental? Ele falou que ele faz isso. Que ele pega, ele fala, e aí se eu consigo traduzir, eu uso a comportamental. Então, o que acontece com a gente? A gente tem as várias áreas da psicologia no sentido de enriquecer a nossa prática mesmo, né? Então, eu penso que assim, a gente pega, estuda a psicanálise, é o que eu falei, eu não tenho domínio, meu domínio, assim, quando eu vejo a Helena falando sobre psicanálise, nossa, a Helena consegue entender o mundo com um autor chamado Lacan. Eu falei assim, gente, como é que pode? Mas assim, e ela fala e o Lacan, não é ela, mas assim, os seminários do Lacan, aí você fala, mas por que então eu estudo outras áreas, se o seminário do Lacan dá conta disso? É que para a Helena conseguir dominar o seminário do Lacan, ela leu as outras coisas que ajudam a compreender o que é o mundo, e aí você pega e chega no seminário do Lacan. Então, o que eu penso em termos de conceitos teóricos é necessário. Por quê? Porque todos eles têm uma coerência didática num processo como um todo. Eu só vou e tem uma fundamentação que eu chego no final. Então, é o que eu falo. Hoje, o meu pensamento, minha atuação, ela tem uma base, e eu sei quais são os pontos bases da FENU que eu preciso estar abrangendo lá. Agora, na hora que eu vou dialogar com as outras pessoas, eu tento dialogar dentro de teorias que sejam talvez mais fáceis das pessoas entenderem. Por quê? Porque a prática da FENU é muito mais fácil do que a compreensão teórica da FENU. Por quê? Porque a compreensão teórica da FENU, ela é uma compreensão muito... ele pode escorregar para tudo pode do que para um lado teórico mais estruturado. Então, se eu pegar e falar assim, o sujeito vai à vida em busca de sentido. Isso parece um budismo meio... E aí, o que acontece? É que quando a gente fala em sentido, em existência, tem todo um teórico, mas aí eu preciso contar a mulher do que quebrou o braço lá, da minha primeira experiência, para pegar e mostrar o que era existir no mundo real, o que é essa relação da existência, né? Então, quando eu pego e falo assim, olha, essa pessoa, ela está sofrendo, ela está indo mal na prática esportiva, por quê? Porque aquele mundo onde ela está inserido, o ser no mundo, o ser, então está causando angústia, é uma linguagem que, se eu pegar e utilizar e as pessoas caírem no senso comum, eu falei assim, a imagem mental, é o que eu falo, é que nem criança, né? Criança é assim, né? A imagem, ele vai trazer as imagens mentais da referência que eles têm, e aí começa a achar que é uma coisa meio budista, meio meditativa, da angústia, ela precisa ser, em vez de sei lá, da subjetividade, começa a pensar em flutuar. Então, eu gosto de usar, assim, alguns autores são visualmente mais fáceis da gente pegar e entender. Então, você fala assim, olha, tem uma pessoa que tem, né? Você tem um sujeito, na hora que a gente dialoga, você tem as suas resistências, você tem uma couraça, aí todo mundo fala assim, couraça, eu tenho uma armadura em mim, consegue verificar isso. E na hora que você pega e começa a fazer o movimento, se você carrega a sua armadura muito pesada, você consegue, aí a pessoa pega e fala assim, nossa, ela fez uma analogia muito legal, né? Então eu uso muito as teorias nesse sentido da analogia, e teorias que eu falo que estão prontas, que eu não preciso adaptar, está lá pronta, ela está muito boa.
tem teorias assim, o Skinner, quando falou sobre... é de fácil entendimento, né? Para quem não entende Fenô, é o que você falou, exatamente. Ou, por exemplo, assim, na hora que eu vou falar, um conceito que eu gosto bastante da comportamental é pôr em extinção. Tem uma coisa melhor do que a gente entender, falar assim, olha, eu pus a pessoa em extinção, tipo, não tem, eu falo, é um conceito muito bacana da gente pegar e falar assim, fulano também, então, botei em extinção. Não, botei em extinção, você já sabe, quando você pega e fala, bota em extinção, a pessoa já entende o que é isso, então são conceitos que são muito bons dentro das outras áreas, né? Então, quando eu uso bastante nesse sentido mas lógico que também não, antes de eu pegar e usar, eu preciso entender o que é isso, né? Outro dia desses, eu estava conversando com alguns professores sobre o conceito de fake news. Por quê? Porque se eu só vou usar o que é fake news, como é que a psicologia entende isso? Qual é o melhor conceito em relação a isso, né? Por quê? Porque na hora que eu vou usar, eu vou ter que usar ele na propriedade, num lugar correto. Vou usar extinção, eu não posso usar em qualquer lugar, botar em extinção, porque daí vira qualquer coisa. Então, eu tento entender melhor sobre o assunto, para não ser qualquer pessoa que acaba falando qualquer coisa para divulgar a psicologia, para dizer, nossa, fulano tem coraças e tal, enfim. Sustento, por quê? Porque eu estudo a teoria um pouco mais, e se eu não entendo, aí o que eu faço? Vou lá, a Angélica, que era a professora de Jung, a Ana Caramujo, pega e fala assim, me explica o que é isso, né? Aí a Ana me explica o que é isso, aí ela fala, agora entendi, então melhor, então eu posso usar e falar sobre isso, né? Alguns alunos chegam para mim, outro dia desses, assim, ele perguntou e falou assim, mas isso não é... E me trouxe um conceito, eu falei assim, pera lá, vou perguntar para o professor que sabe, depois eu te digo se né? Que é isso, assim, então... Legal. E é muito conhecimento, né, pessoal? Tanto sobre psicologia quanto sobre a FMU. Se você gostou, lembra que tem uma segunda parte dessa entrevista, corre lá. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.